Olá, bem-vindo ao Ideias e Debates. Eu sou Jeremias Gomes. Você sabe o que é uma criança, um aluno, uma pessoa com altas habilidades? Geralmente, no imaginário popular, a gente pensa em alguém que toca muito bem piano, que faz cálculos matemáticos muito rápidos. Será que é só isso? Olha, o último levantamento do IBGE mostra que o Brasil tem cerca de 20 mil alunos com altas habilidades, mas a Organização Mundial de Saúde indica que o Brasil tem pelo menos 5% da população com essas habilidades, o que daria aí uns 10 milhões de brasileiros, né, que podem estar sendo desperdiçados se não forem bem orientados. Para essa conversa, você que é pai, mãe, e para você que acha que tem essa alta habilidade, fica com a gente, porque a gente vai conceituar e entender como é que funciona. Eu convidei para essa conversa a deputada Janaína Pascoal, que já está com a gente. A deputada, ela, pelo PSL, é advogada, jurista e professora de Direito Penal, e ela é interessada no assunto, por isso que eu a convidei. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço o convite. É sempre uma honra poder participar, ainda mais com um tema tão importante como esse. Também nessa conversa, Denise Arantes Breiro, ela é presidente do Combrasde, que é o Conselho Brasileiro para a Superdotação. A Denise é psicóloga, especialista em altas habilidades, doutora em Psicologia do Desenvolvimento e Aprendizagem. Muito obrigado por participar com a gente, Denise. Eu que agradeço, Jeremias. Será um prazer falar um pouquinho sobre esse público que é tão invisibilizado, né? Então é importante discutir essa temática. Agradeço o convite mais uma vez. Eu vou voltar com a deputada um pouquinho para entender. Deputada, a senhora também é professora e como é que a senhora se interessou por esse tema? Na verdade, além de ser professora, eu sou muito interessada e preocupada com educação, né, em geral. Então, eu sou professora universitária, mas eu sempre gostei de acompanhar a educação também, primária, segundo grau. E o que eu identifiquei, muito antes até de pensar em ser deputada, até na campanha eu cheguei a falar sobre esse tema, é que o Brasil não tem uma cultura de identificar essas crianças ou adolescentes com habilidades mais elevadas, vamos dizer assim, do que a média, tá? Inclusive nas minhas pesquisas, eu até identifiquei, encontrei textos da Denise, então é uma honra muito grande poder ouvi-la, aprender com ela nesta oportunidade, né? A conhecia por seus escritos, agora conhecerei também pessoalmente, ou muito embora na modalidade virtual. E o que nós identificamos é o seguinte: existe uma preocupação muito grande com as crianças especiais, né, que têm algum tipo de deficiência, seja física, seja mental, ou mesmo que não tenha deficiência, que tenha uma dificuldade maior. Existe uma preocupação muito grande em integrar essas crianças, esses adolescentes, em fazer com que eles se sintam parte, e envolver os coleguinhas, né, numa rede, vamos dizer assim, de proteção, de colaboração. E essa preocupação, essa cultura é muito positiva. Então, aqui não tem nenhuma crítica a essa nossa cultura. Entretanto, quando nós estamos diante de uma criança ou de um adolescente que não se integra, né, na turma, por ter capacidades além daquele nível, né, a situação é outra. Não tem uma sensibilização do poder público, nem mesmo dos docentes, falo aqui com muito respeito. Pelo contrário, não raras vezes os docentes se incomodam de ter um aluno que pode até saber mais do que o próprio professor. Existe uma dificuldade em lidar com esse aluno. Os coleguinhas acham que ele é metido, que ele é estranho, que ele quer aparecer. Falo ele aqui genericamente, ele ou ela. Uhum. Há uma tendência para essa criança, para esse adolescente, ficar cada vez mais calado, mais isolado. E como eu tenho, né, uma pesquisa já de muitos anos na área de drogas e violência, não é impossível que esse indivíduo, com uma capacidade diferenciada, seja, por exemplo, cooptado para o crime. Então, assim, as minhas preocupações não são apenas na seara, vamos dizer assim, da meritocracia, que também são preocupações nobres. Nós estamos perdendo a oportunidade de tirar o máximo desse indivíduo,
estamos perdendo cérebros, que é até um ponto que a gente pode, ao longo aqui do nosso encontro, avaliar. Mas eu tenho preocupações, assim, em termos até de segurança, porque se ele está num ambiente que não aproveita, né, toda a sua potencialidade, ou ele pode desenvolver uma frustração muito grande e querer sair da escola, né, ou essa pessoa pode ser cooptada por uma outra vertente que queira, entre aspas, né, aproveitar as suas capacidades. Então, eu Uhum. venho falando sobre esse tema, falei na campanha, algumas pessoas compreendem, outras não. E aí, assim, se nós começarmos a acordar para esse tema, existe um número significativo de ações que podem ser tomadas, né, com o intuito de mudar um pouquinho o foco, que hoje é o que prevalece. Mas eu quero Muito mais bem. ouvir e aprender com a doutora Denise do que falar, porque ela é que conhece o assunto. E eu tenho aqui 84 perguntas, viu, Denise? Vamos ver se dá tempo de fazer todas aí. Mas só para corroborar o que a deputada está falando, numa matéria da época, eu li o seguinte: por causa do sentimento de inadequação, a ocorrência de depressão em crianças de 7 anos que têm essas altas habilidades é 2 vezes maior. E se eles não conseguem dar vazão à sua criatividade, podem recair no álcool, abuso de drogas e até ser cooptados pelo crime porque eles têm altas habilidades e muitos, eles precisam de desafios e o crime oferece isso, como a deputada colocou. Mas vamos conceituar, Denise, o que é uma alta habilidade para os pais que nos acompanham entender também. É interessante a gente falar sobre esse conceito, né? Até para desmistificar algumas ideias errôneas a respeito das altas habilidades de superdotação. Então, pessoas superdotadas são aquelas que têm habilidades acima da média em determinadas áreas do conhecimento, e além dessa habilidade acima da média, elas têm um grande envolvimento com a tarefa, um engajamento muito grande naquilo que te interessa, e um nível de criatividade também mais elevado. Então, é importante a gente pensar que uma pessoa superdotada, ela tem facilidades em determinadas áreas e ela pode estar dentro da média ou até ter dificuldades em outras áreas. Então, a gente tem que quebrar, por exemplo, o mito de que o superdotado é bom em tudo. Se a gente imagina uma criança ou um adolescente que vai ser bom em tudo, equilibrado emocionalmente, com as questões psicomotoras bem desenvolvidas, a gente nunca vai encontrar pessoas superdotadas. E como você mesmo apontou, a gente tem aí um percentual, né, de 3 a 5% de pessoas com altas habilidades, se a gente for pensar nos aspectos acadêmicos, mas se a gente for ampliar para outras áreas que não necessariamente as medidas pelos testes de inteligência, por exemplo, esse percentual ele se amplia até 20% da população. Então a gente tem muitas pessoas com superdotação que estão invisíveis no nosso contexto brasileiro. Se formos pensar em termos de números, hoje a gente tem, né, 2019, o censo escolar apontava pouco mais de 48 mil estudantes com altas habilidades de superdotação matriculados nas escolas no Brasil. Isso é um número irrisório, não chega nem a 1% do número de estudantes matriculados, né, na educação básica. Então a gente ainda tem que trabalhar bastante e compreender esse conceito. Uhum. Tem uma lei que eu até comentava com a deputada, eu vou achar o número dela aqui, que diz o seguinte, Denise, vamos lá, Lei 13234 de 2015. O poder público deverá instituir cadastro nacional de alunos com altas habilidades ou superdotação matriculados na educação básica e educação superior também, para fomentar a execução de políticas públicas e tal. Isso está acontecendo, não está acontecendo? E qual é a importância disso para fomentar essas políticas públicas, né? E quais seriam elas? Aí a deputada depois pode complementar, por favor. Mas, Denise, tenha conhecimento dessa lei? Sim, eu tenho conhecimento dessa lei. Existe uma grande discussão a respeito dessa legislação, que parece que ela não foi aplicada, mas se a gente for parar para pensar, a gente já possui um cadastro de estudantes, na medida em que a gente tem um censo escolar. Né? Então, é muito importante que esses estudantes, à medida em que forem sendo identificados, sejam cadastrados no sistema de cadastro de alunos de suas respectivas escolas e regiões, para que esses dados depois possam ser trazidos para o censo escolar e a gente ter aí esse panorama. Por que é importante ter esse cadastro? Eu acho que isso foi reiterado nessa legislação, porque a gente tem que pensar políticas públicas em cima de números, essa é a realidade. Então, como que eu vou pensar em políticas públicas só para 40 mil pessoas no Brasil?
parece um pouco discrepante a gente pensar em investimento de financiamento público para um número tão pequeno de pessoas. Por isso que é importante a gente saber que existe um número muito maior, que elas não estão sendo apontadas nesses sistemas de cadastramento que já existem, né? E por isso a gente acaba não tendo tantas políticas públicas voltadas para esses estudantes, né? Então a gente já teve algumas iniciativas no Brasil. Essas iniciativas elas são muito pontuais. A gente começa a falar de superdotação aí nos anos 20 e a gente teve assim iniciativas pontuais, esparsas ao longo do tempo. A última grande iniciativa voltada para o fortalecimento dessa temática dentro da educação especial foi a implantação dos núcleos para atividades de altas habilidades e superdotação em 2005, e foi uma política implantada pelo governo federal da época, e eles convidaram os estados para implantarem esses núcleos, né? Esses estados implantaram os núcleos, alguns deles permanecem com esses núcleos, eles foram encampados dentro da estrutura do estado, porque a gente não tem mais o financiamento do governo federal para esse núcleo especificamente, né? Então, a gente ainda tem alguns núcleos em funcionamento e o grande objetivo desses núcleos era oferecer a identificação desses estudantes, a orientação aos pais e o enriquecimento curricular. Só para a gente pensar em termos de número e impacto dessa política, né, na época. Em 2005, a gente tinha 79 estudantes cadastrados no censo escolar como tendo altas habilidades de superdotação. Hoje, a gente tem 48 mil. Houve um aumento expressivo, né? Mas se a gente for pensar o tanto de pessoas que ainda estão invisíveis, a gente ainda tem muito a avançar. Então é importantíssimo a gente falar disso e de realmente terem políticas públicas consolidadas que não olhem só para as deficiências, como a deputada Janaína falou, mas que olhem também para as altas habilidades de superdotação. A deputada, fica à vontade se quiser dizer alguma coisa, mas a minha próxima pergunta ainda para a Denise é em relação... Pois não, deputada, diga. Não, eu queria... A verdade é a seguinte, eu acho que identificar é importante, seja para fins de dados ou para fins de desenvolver políticas públicas. Porém, é importante também quebrar alguns preconceitos, né? E aqui eu vou trazer alguma colaboração mais concreta, eu não sei se a doutora Denise concorda ou não. Eu vou dar um exemplo muito objetivo. Não vejo muito sentido em identificar um jovem, né, uma criança que tenha essa alta habilidade, se o professorado brasileiro tem ojeriza em ouvir falar em pular nível, por exemplo. Eu já debati isso com escolas públicas e privadas, não estou falando só de pública, não. E no caso das privadas ainda entra um outro problema. Se a criança ou adolescente pula o nível, a instituição deixa de ganhar um ano em termos financeiros, né? Então já entra uma outra situação. Mas quando nós falamos, olha, essa criança está no 5º ano, né? Mas a capacidade dela coincide com o 6º ou com o 7º ano, então não tem sentido ela cumprir as tarefas do 5º se ela já tem condições de estar no 7º. O que nós ouvimos é o seguinte: você é da ala da meritocracia, você não respeita o desenvolvimento emocional, psicológico dessa criança, você quer torturar, né, emocionalmente a criança, e daí em diante. Então, aqui, fazendo o registro de que, obviamente, essa decisão tem que ser tomada, né, de maneira global, então não é só uma questão de notas, né, de capacidade para tirar nota e passar, ou seja, a família tem que estar envolvida, os educadores têm que estar envolvidos, eventualmente uma avaliação, até acho que seria adequada e desejável, uma avaliação psicológica, né? Então tem que ser uma decisão, vamos dizer assim, multidisciplinar. Mas nós teríamos que quebrar com essa ideia, né, de que não se pode sequer falar. E é tão interessante que mesmo os profissionais do direito, né, falam o seguinte: não, o nosso ordenamento jurídico não permite. E isso não é verdade. Quando a gente estuda a lei de diretrizes da educação, existe a possibilidade, sim, de uma adequação, né, daquela situação específica da criança, no grau ou no ano em que ela vai estar matriculada, acompanhada. Então, acho que esse é um primeiro ponto. Não adianta nada a gente fazer o cadastro, identificar,
Se não tem o que oferecer, eu nem falo em termos de política pública, mas para aquele ser humano, né? Para aquele indivíduo. Então, só o que a gente vai conseguir é deixá-lo marcado, né? Ele vai estar ali fichado, vamos dizer assim. Mas eu não tenho possibilidade, não é pela lei, é pela mentalidade de oferecer um caminho para ele, né? Então, esse é um ponto, para mim, assim, muito grave, porque oh, meu Deus, é tão duro falar isso, mas eu não consigo utilizar outra expressão. Parece que a educação nacional, ela quer a mediocridade, entendeu? Ela quer a mediocridade, ela se assusta em abrir portas, né, para aquilo que foge um pouquinho da regra. Então, esse é um ponto. Outro ponto diz respeito ao vestibular. Tá? Então, por exemplo, FUVEST, eu peguei as notas de corte dos vários cursos. Quando a gente vai olhar a nota de corte de matemática e física, são notas de corte baixíssimas. Por quê? Porque tem pouca procura, né? E o que acontece? Às vezes, aquela pessoa que não tem condições de entrar num curso disputado vai prestar essas disciplinas porque vai entrar na USP. Só que essa pessoa não vai conseguir terminar o curso, porque são cursos muito difíceis. Então, seria mais produtivo, né, ter a possibilidade dos professores buscarem esses alunos nas escolas públicas, privadas, fazerem testes de aptidão, né, ou colocar a nota de corte elevada, porque o ideal é que essa criança, esse jovem, entrar, tenha condições de sair. Então, o que acontece? Você tem um curso de matemática, pode ter um monte de criança com uma capacidade diferenciada na matemática Brasil afora, né? E por um formalismo, né, e por um critério medíocre de número de interessados naquele curso, nós não damos espaço para que essas pessoas desenvolvam as suas capacidades. Quem perde com isso? Aquele indivíduo, aqueles indivíduos, a sociedade e principalmente o país, né? O país. Então, assim, eu trago essas duas observações até para que a gente possa debater sobre caminhos concretos, né? O que a gente pode oferecer para essas crianças e adolescentes. É isso. Deputada, sobre o que a senhora está falando, eu vi uma reportagem aqui do G1, que era até recente, 28 de janeiro. O Brasil tem quase 1.400.000 crianças e adolescentes fora da escola, diz estudo da Unicef, com dados do IBGE. E lá no final da reportagem, vem ao encontro um pouco do que a senhora falou. O Ítalo Dutra, chefe de educação do Unicef no Brasil, considera que existe no país uma naturalização do fracasso escolar, é o que ele diz. Denise, você acha que essa questão cultural apresentada pela deputada, você deve ter enfrentado muito isso na prática, tem como reverter? Eu me lembro de uma reportagem recente que eu vi, que na Coreia do Sul, os adolescentes queriam estudar até 1h da manhã e o governo brecou, porque tamanho anseio de se estudar na cultura, de se passar numa boa faculdade. E aqui no Brasil a gente tem esses dados muito distantes, né? Como é que você enfrentou isso? Sim, de fato é um desafio e a gente precisa mudar a estrutura educacional, né? A identificação ela é só o primeiro passo e a gente tem que pensar mesmo estruturas para o atendimento dessas pessoas no contexto da escola. A gente precisa investir em formação de professores, esse é um grande desafio e é um grande gargalo, né? A gente tem poucos profissionais especializados e que compreendam também as altas habilidades de superdotação em suas formações iniciais, né, na graduação. Então, a gente tem muitos mitos e muitos estereótipos que dificultam mesmo o atendimento, o reconhecimento e atendimento desses estudantes em sala de aula. Então, a gente tem que pensar, como a deputada Janaína, a legislação brasileira, ela traz formas de atendimento, né, muito claras, a LDB é muito clara quando ela fala de aceleração de estudos e de enriquecimento curricular. Então, a gente tem essas possibilidades, é possível desenvolver isso, mas a gente tem as barreiras atitudinais, que é isso, é o pensamento equivocado que não permite com que a gente ofereça o atendimento que essas pessoas precisam, né? Muitas pessoas não entendem porque esse público faz parte da educação especial,
e ele faz parte dessa modalidade exatamente porque precisa de um atendimento educacional diferenciado, especializado, a partir do enriquecimento curricular e da aceleração de estudos. Então, é possível mudar? Sim, é possível mudar. A gente tem que qualificar a formação dos profissionais para que eles possam reconhecer esses estudantes e oferecer as estratégias pedagógicas que sejam adequadas. E a gente precisa pensar na flexibilização do ensino como ele é posto hoje. De fato, a gente tem um ensino mais rígido, mais estruturado, que não permite muito a presença da criatividade, né? Então, eu tenho casos, por exemplo, de pacientes, de pais que me procuram, de crianças que estão sofrendo na sala de aula, porque elas têm criatividade, elas querem resolver problemas de formas diferentes, mas é esperado que elas aprendam e resolvam os problemas a partir do que o professor orientou, né? Então, elas não A podem escola... ter aí espaço de Uhum. criatividade. Eu queria saber da sua experiência no NAS, né, para explicar direitinho como é que foi a sua passagem por lá e como é que foi na prática, né? Porque assim, não é um lugar que as crianças, até vou destacar aqui para dar um pouco de concretude, o que é a habilidade intelectual que a gente está falando? Acadêmica, liderança, artes, psicomotor, esportiva, enfim, que pode ser isoladas ou combinadas. Esse aluno, uma vez identificado nesse núcleo que a senhora participou aqui em São Paulo, tinham uma orientação para o professor, para os pais, o atendimento na própria escola, como é que funcionava? Eu vou contar um pouquinho da experiência do NAS São Paulo, né? Eu fui coordenadora do NAS São Paulo de 2005 a 2015, e o NAS São Paulo ele tinha uma característica diferente dos demais estados. Então, por a gente ter um território em São Paulo muito grande, são 645 municípios, muitas escolas, mais de 5.000 escolas, a gente não tinha condições de ter um núcleo que funcionasse num prédio no Brooklyn, na cidade de São Paulo, que era onde funcionava o CAP Uhum. e é onde existia o núcleo. Então, qual foi a proposta de São Paulo? Disseminar as informações, fazer formação de professores para que essa informação pudesse chegar até as escolas e esses estudantes pudessem ser atendidos no seu espaço escolar, a partir do enriquecimento curricular e da aceleração de estudos, né? Então, a gente fez um trabalho maciço de formação de professores. Isso resultou na publicação de um livro em 2008, que foi reeditado em 2012, está disponível para download na internet, se chama Um Como chama o Olhar para as livro? Altas Habilidades. Um Olhar para as Ah, Altas tá. Habilidades, Construindo Caminhos. É esse azulzinho aqui que está disponível para download, né, na internet, e foi fruto desse processo de formação de professores. E aí a gente tem que pensar que na época existiam pouquíssimos especialistas em superdotação na área, né? Eu mesma não Uhum. tinha conhecimento, não tinha especialização e fui aprendendo com a prática e fui me especializando no tema. Então, a gente trabalhou com formação de professores ao longo desses 10 anos aí em que o NAS funcionou, e a gente fazia com que essa informação chegasse lá na ponta, para o professor, por meio de videoconferências, de palestras, de seminários, de formações de orientação técnica, né? Então, era aquele formato da secretaria de a multiplicação acontecer em diferentes níveis até chegar na escola. Em alguns momentos, a gente Uhum. conseguia ir até a escola também para fazer a orientação dos professores em relação ao mapeamento e atendimento desses estudantes. Então, a ideia era que as escolas oferecessem um enriquecimento curricular e aceleração de estudos. Tanto que a gente publicou uma resolução 81 de 2012 que trata especificamente da aceleração de estudos e do enriquecimento curricular. Porque existia essa crença de que não é possível acelerar. E aí a gente foi trabalhando procedimentos para que essa aceleração pudesse acontecer. Ela é benéfica para os superdotados? Sim, mas ela não é benéfica para todos. E existe um perfil específico que se beneficia muito desse procedimento, né? Então a gente tem que pensar Uhum. todos os perfis de superdotação. Então, o grande desafio e o grande mote do nosso trabalho foi fazer a formação de professores. Mas a gente sabe que é uma política que vem enfraquecendo ao longo do tempo. Hoje eu não sei como está esse trabalho, eu sei que houve uma diminuição no número de capacitações e formações de professores, e isso acaba trazendo um impacto negativo porque a gente tem uma redução no número de estudantes identificados e atendidos no contexto escolar. Uma notícia boa, né, que surgiu a partir desse trabalho. Começaram a ser implantadas salas de recursos para as altas habilidades de superdotação. Então, tenho Uhum. conhecimento de pelo menos 3 salas de recursos no estado de São Paulo. Uma em Bauru, uma em São José do Rio Preto,
São Carlos e Votuporanga, né? Acho que são 4 salas de recursos que a gente tem, específicas para atendimento das pessoas com altas habilidades de superdotação. Inclusive, a minha pesquisa de doutorado foi em uma dessas salas de recursos para a gente orientar a escola no sentido de implantar um modelo de enriquecimento escolar do Joseph Renzulli, que é o teórico que está por trás aí de toda a legislação mais atual referente ao atendimento nas altas habilidades de superdotação. Grande desafio, formar os professores, né? Ter investimento financeiro para aquisição de materiais, para a realização de atividades de enriquecimento, para fomentar aí o desenvolvimento e encorajamento desses potenciais. Muito bem. Posso fazer uma pergunta? Claro, fique à vontade. Doutora, nesse período que a senhora ficou, de 2005, 2015, a resolução é de 2012, se eu anotei corretamente. Isso. Exato. Seja no período dos 10 anos na íntegra, ou seja entre 2012 e 2015. A senhora recorda de ter havido, na prática, algum caso de aceleração? Sim, me recordo de alguns casos de aceleração que aconteceram, e as pessoas realmente trazem isso que você apontou, né? Esse medo, esse receio, esse dificultador aí desse processo de aceleração. Ocorreram poucos casos, mas sim. E hoje, né, eu estou de um outro lado, então eu estou de um lado de orientação aos pais, de atendimento no consultório para fazer a avaliação dessas crianças, desses adolescentes. E em alguns casos eu continuo indicando aceleração, e aí eu dou as orientações para os pais, porque tem um passo a passo a ser seguido, né? Então os pais fazem uma solicitação por escrito na escola, essa escola tem que fazer uma avaliação pedagógica, que é somada a uma avaliação psicológica realizada por um profissional, que infelizmente a gente não tem isso ainda no serviço público como uma garantia, essa é uma outra questão que a gente precisaria discutir. Então os pais acabam custeando essa avaliação por conta própria para juntar esse processo, e teria um trâmite, né? Estou falando do estado de São Paulo, a gente teria um trâmite de ensino da Secretaria da Educação para realizar esse processo de aceleração. Em tese é possível sim, mas a gente sabe que tem muitas dificuldades e que muitos pais acabam entrando na justiça para ter esse direito garantido, principalmente na entrada precoce no primeiro ano, porque a gente tem uma idade aí, limite para entrada no primeiro ano, e essa é uma questão bastante complexa também, que a gente teria que debater muito e discutir alternativas. Tem as crianças que estão em educação infantil, que já são alfabetizadas, teriam condições de ingressar no primeiro ano, mas são impedidas por essas legislações aí dos Conselhos Estaduais de Educação. Nossa, doutora, só um minuto. Pois não, só um minutinho. O primeiro projeto que eu apresentei na Assembleia foi para permitir que pais e educadores decidissem se aquela criança que completa 6 anos, né, no ano seguinte, tem condições de iniciar já o primeiro ano do fundamental, independentemente da data do aniversário. Porque não me parece nem um pouco lógico trabalhar, né, com 31 de março, ou, em alguns casos, com julho, para definir se essa criança vai fazer o primeiro ano ou se vai ser retida, né, no ensino infantil, trazendo, sem nenhum merecimento, uma sensação de fracasso. A criança já inicia sua vida pedagógica com uma sensação de fracasso, né? Aí chegou na CCJ, um colega, de maneira muito respeitosa, chamou toda a discussão que houve, ainda corre nos tribunais, no Supremo, e disse que o projeto seria inconstitucional, argumentando que o meu projeto feriria uma resolução do Conselho, né, de Educação. Eu falei, peraí, quem elegeu esses conselheiros? Quem elegeu para eles legislarem? Conselho opina, conselho aconselha, conselho orienta, conselho não legisla. Então, nós estamos tirando a autonomia dos pais, das famílias, né, e dos educadores de avaliarem a condição individual de cada estudante. E o que é previsto e até orientado na lei de diretrizes educacionais, na LDB. E o projeto está em andamento, né? Eu sei que tem uma resistência enorme dentro da casa,
Eu não vou desistir do projeto, mas eu queria te dizer que existe, sabe, essa luta. Sei que em outras assembleias também há iniciativas. A última manifestação do Supremo foi péssima, né? Foi uma manifestação com essa mentalidade fechada, né, de que um conselho pode dizer a data X, né, do que uma pessoa é ou deixa de ser. Então, a luta, ela existe e vai continuar. Eu queria aproveitar para dar mais um exemplo, né, de como nós estamos atrasados. O jovem ou a jovem do segundo ano do ensino médio presta FUVEST, né? Muitas vezes tem a nota superior do que um terceiranista. Não pode fazer faculdade, é obrigado a fazer um terceiro ano. Qual é a função do terceiro ano? Preparar o adolescente para passar no vestibular, para entrar na faculdade. Só que o cidadão já tem condições plenas de iniciar, né? O que acontece? Um desestímulo, né? É um balde de água gelada. Antigamente, ainda era possível fazer o vestibular e, uma vez aprovado, entrar com mandado de segurança. Mas, para vetar essa possibilidade, eles instituíram a categoria treineiro. Então, a pessoa até sabe que tem as notas, mas ela já prestou numa outra categoria, o que inviabiliza uma discussão jurídica. Então, no lugar da gente caminhar para frente, doutora Denise, em termos de respeitar as individualidades, nós estamos... Não é nem voltando, porque lá atrás eu acho que era um pouco melhor, porque as famílias e os professores tinham mais autonomia, mas nós estamos regredindo. Ideias e Debates está falando sobre altas habilidades, que antigamente era conhecido como superdotação, né? E os testes mais comuns para isso eram os testes de QI. E hoje a doutora Denise, antes de terminar o programa, vai explicar para a gente como é que é feito isso, porque eu sei que envolve psicólogo, envolve observação. O fato é que a gente está aqui discutindo e sabe que, infelizmente, as políticas públicas ou uma questão cultural, como a deputada colocou, impede que muitos desses nossos filhos, sobrinhos, a gente mesmo, né, pode ter passado por isso e que avance, né? Principalmente na área da ciência. A deputada é doutora, sabe... trabalha na área da pesquisa e sabe que o Brasil tem essa deficiência, a gente pode estar perdendo muitos desses. Agora, eu queria, então, para encaminhar para o final, se vocês toparem, falar um pouquinho sobre pandemia e tecnologia, porque ontem mesmo eu conversei com uma secretária de educação, ela falou, olha, a gente vai fazer uma parceria com o Centro de Mídias do Estado de São Paulo e os professores vão ter uma capacitação, o ler e escrever também vai ser, a gente vai ter, enfim. Então, eu queria saber se é possível usar a tecnologia para que esses professores possam ser capacitados, esses alunos possam ter alguma orientação. E depois eu queria falar também um pouquinho sobre escola de tempo integral, se seria uma solução. Começando pela Denise, então. Falar de tecnologia Jeremias, primeiro, vou pode começar... ser? Pode Por onde a ser, senhora posso quiser. falar de tecnologia. A gente pode usar, sim, a tecnologia ao nosso favor, né? A gente, nesse momento de pandemia, eu tenho feito formação de professores no Brasil inteiro. Então, assim, a gente consegue trabalhar a formação dos professores, a sensibilização e também o atendimento para esses estudantes, né? Então, as escolas foram para o sistema remoto e estão oferecendo aí, inclusive muitos NAS estão trabalhando remotamente, oferecendo enriquecimento, oferecendo atendimento para esses estudantes. O que a gente tem percebido, né, e o que eu tenho percebido no consultório, é que grande parte dos meus pacientes, crianças e adolescentes, estão muito entediados com esse modelo. Né? Muitos deles já sabem o conteúdo que está sendo abordado. Na verdade, assim, é uma realidade que existe na sala e que foi transposta para o modelo remoto e que agora os pais estão conseguindo acompanhar porque está todo mundo em casa e está vendo o que está acontecendo, né? Então, crianças extremamente desmotivadas e entediadas com a escola, muitas querem desligar a câmera, não querem participar da aula, e aí a gente eu tenho feito também, quando sou procurada, um trabalho de orientação para as escolas, para a gente tentar aí trazer temas de interesse, projetos de pesquisa, tutorias, monitorias, ações que engajem esse estudante para que ele possa se sentir mais motivado e envolvido com o contexto da escola. Um aprofundamento de estudos, né? Então, às vezes, flexibilizar um pouco o currículo para que ele possa
acessar os conteúdos que ele já domina, né? Então, tem estudantes que, por exemplo, estão no terceiro ano, mas dominam conteúdos do quinto ano. Então, a gente tem essa flexibilidade para que ele possa acessar os conteúdos das séries subsequentes, né? Então, é possível fazer um desenvolvimento desses talentos também por meio da tecnologia. Claro que as crianças estão sentindo falta da convivência com os pares de idade, né? Tem toda essa questão por trás aí nesse momento que a gente está vivendo. Em relação às escolas de tempo integral, eu acho que é uma excelente possibilidade de atendimento às pessoas com altas habilidades de superdotação. Na época em que eu estava na secretaria, eu fui conhecer esse projeto, ele estava sendo implantado, e a gente viu muitas iniciativas bacanas ocorrendo em escolas de tempo integral, porque elas têm as oficinas optativas, porque ela tem um professor que funciona como um tutor do aluno, que vai ajudá-lo nesse projeto de vida. Então, se a gente pensar que esse estudante precisa ser estimulado, ele precisa se tornar protagonista do seu processo de ensino e aprendizagem, ele tem que encontrar na escola espaços para a expressão e para o desenvolvimento dos seus potenciais, a escola de tempo integral é um espaço propício para isso, porque a gente tem o currículo regular, mas a gente também tem as atividades diversificadas, e que muitas delas vão ao encontro dos interesses dos próprios estudantes. Deputada, por favor. Eu queria a sua opinião sobre isso. Eu sou defensora da escola de tempo integral, sempre fui, desde que não seja um depósito, né? Se nós fizermos, né, desse período, um período profícuo para as crianças desenvolverem não só as capacidades acadêmicas, mas as capacidades artísticas, esportivas, né? Ganham as crianças, os adolescentes, as famílias, a sociedade, porque, como eu disse no início, criança e adolescente ocioso, né, ociosos são facilmente cooptáveis, né, pelo crime, pela droga. E é importante aqui fazer um registro que muitas vezes as pessoas ouvem, né, e acham que essa potencialidade de cooptação ocorre só quando a criança tem uma situação econômica mais vulnerável. E isso não é verdade. Isso não é verdade. É óbvio que a criança que vive num bairro mais exposto, que a criança que não tem um acompanhamento, porque o pai trabalha o dia inteiro, a mãe trabalha o dia inteiro, não tem ninguém que cuide, ela fica exposta a ser atropelada, a se afogar. Então, assim, existe uma diferença e pode ser cooptada pelo crime, talvez de maneira mais fácil. Mas hoje existem várias modalidades de crimes, né? Então, nada impede que uma criança de uma condição até economicamente melhor, se não tiver as suas capacidades aproveitadas, a sua energia, vamos dizer assim, a sua energia, né, bem canalizada, ela pode ser cooptada. Pelas drogas, acho que ninguém tem dúvida, né, que família nenhuma está imune. E pelo crime. Hoje existe uma série de crimes passíveis de serem praticados pela internet. Muitas vezes as famílias não têm noção do que acontece, né, nesse ambiente virtual. Então, é importante que nós estejamos o tempo inteiro atentos, digo nós, familiares e educadores, né? E os profissionais, por exemplo, da área da psicologia, que estão assistindo, porque às vezes tem um profissional da psicologia que está acompanhando uma criança ou um adolescente que não é treinado também, não é especialista em altas habilidades, mas ele precisa identificar que esse ser humano tem uma energia a mais, tentar dar um caminho para aproveitar essa energia, para que essa energia não seja usada indevidamente, inclusive na internet. Né? Inclusive na internet. Que às vezes a mãe acha, o pai acha, não, porque a internet está vendo aula online. Mas, assim, existem muitas armadilhas, né, que podem ser criadas na internet para essas crianças e adolescentes que estão entediados, porque já sabem tudo que o professor está dizendo. Esses alunos diferenciados, o que eles fazem? Chega o livro, chega a apostila, eles leem tudo antes. Eles leem, eles aprofundam, eles pesquisam. Às vezes vão buscar informações que o professor nem pensou em procurar. Quando o professor vem falar o beabá, o cidadão não tem paciência, entendeu? Pô, já li isso aí.
entendeu? Uhum. E aí você tem o timing dos outros, né? E ele tem que aguardar, porque agora tem o politicamente correto, você tem que ser legal, né? Então, assim, cabe ao professor, se não quiserem acelerar esse ser humano, envolvê-lo, né, no ensino dos outros, porque ele também vai ganhar se ele desenvolver a capacidade de ensinar, né? Mas eu acho que é um tema, Geralmente, doutora Denise, sim. que a gente tem que marcar uma audiência pública, né? Se quiser me indicar vários nomes, a gente vai agendar, né? Então, E assim, eu estou à vou, tua disposição, viu? e eu vou cobrir com muito prazer, porque é um tema muito interessante. Ideias e debates está chegando ao fim, mas tem 60 segundos para cada uma das minhas convidadas, e eu gostaria, sugestão, de falar o seguinte: articulação da Secretaria da Educação com a área social para aqueles alunos que, de repente, têm dificuldades, né? E a gente tem modelos em outros países que empresas também, não sei, adotam, fazem algum tipo de intermediação, né? Eu fiz uma entrevista recente de uma entidade internacional que está fazendo uma grande articulação para tentar arrumar emprego para milhares de adolescentes, principalmente no ensino médio, que a evasão é muito grande, enfim. Então, sobre esses dois aspectos, deveria haver uma articulação com a assistência social ou então com ONGs, com empresas, para se achar algumas saídas para esses jovens de altas habilidades. Denise, por Sem favor. Eu dúvida passo meu tempo com a nenhuma. A doutora gente Denise. Uso dois tempos, doutora. Tá, vou falar então um pouco da minha opinião. Eu acho que a gente tem que ter articulação com a assistência social, mas a gente tem que ter articulação com a saúde também. Quando for necessário fazer uma avaliação psicológica, a gente ter para onde encaminhar esses estudantes, porque é o que eu falei no momento da anterior, que esses pais acabam custeando essa avaliação, né? Então, a gente teria que ter parcerias mesmo dentro do setor público para atendimento dessas crianças. E investir, né? Investir em espaços públicos para aqueles que têm habilidades no esporte, possam utilizar quadras poliesportivas, né? Enfim, a gente tem que pensar numa estrutura da comunidade para atender essas pessoas, e não só pensar na escola. A gente tem habilidades que vão para além dos muros da escola, e a sociedade como um todo precisa oferecer espaços para o desenvolvimento desses talentos. Parcerias com a iniciativa privada são muito importantes, parcerias com instituições não governamentais também, e parcerias com universidades, né, para que essas pessoas possam acessar a universidade, fazer projetos de iniciação científica júnior, projetos de mentoria. Então, a gente tem aí uma série de possibilidades que não precisam ficar também só a cargo do poder público. Acho que a sociedade se unindo e se fortalecendo, a gente consegue ampliar esses espaços de disseminação desse conhecimento, que é muito importante, a gente precisa falar mais sobre isso, e de atendimento a essas pessoas, para que, como a deputada Janaína disse, esses talentos não sejam levados para outros caminhos, porque a gente tem que pensar nisso, essas pessoas precisam de desafio, e elas podem ser levadas para lados que não são muito adequados, né? No caso do crime, por exemplo, né? Pode ser um espaço de cooptação mesmo, porque ali ela encontra possibilidades, né? Então a gente tem que oferecer Muito bem. possibilidades dentro do nosso contexto social. Já fico por aqui agradecendo muito, Denise, que nos ajudou aqui com este tema muito interessante. Deputado, eu tenho uma carta na manga, eu tenho 30 segundos para a senhora falar um pouquinho o que dá para fazer no nível estadual. Eu vi que em outros estados tem frentes parlamentares pelas altas habilidades. A gente sabe que no âmbito estadual é mais difícil legislar, a Lei de Diretriz e Base é federal, enfim. Mas dá para fazer alguma coisa no âmbito estadual, seja para, sei lá, isenção de ICMS para empresas que queiram ajudar, pensar em ideias aí no âmbito do Estado? Não, a primeira coisa que eu peço é que os meus colegas apoiem esse meu projeto para que as famílias e os educadores possam decidir se a criança tem ou não condições de fazer o primeiro ano, que os educadores que nos ouvem, sobretudo aqueles das universidades públicas, que revejam essa rigidez no ingresso, né, para esses cursos que demandam muitas capacidades específicas, que reavaliem essa história dos meninos e meninas não poderem entrar na faculdade antes de finalizar o ensino médio, né, se eles tiverem condições.
com essas informações preciosas que a doutora trouxe, vou fazer um levantamento, né, do que está acontecendo no Estado, né, tirar uma fotografia da atualidade, e já peço, Jeremias, que passe meu contato direto para a doutora, caso ela entenda cabível, né, nós fazemos uma audiência pública, por enquanto ainda é virtual, mas tem funcionado. Ela indica quem são os especialistas no Brasil, no mundo, e a gente corre atrás de ouvir essas pessoas, né? Não tem remuneração, mas tem o espaço do debate, tem a boa vontade, e ela pode contar com o meu apoio incondicional para essa causa. Muito obrigado. E também com o apoio da Rede Alesp. Muito obrigado, deputada Janaína Pascoal, que nos acompanhou até aqui, e também Denise Breiro, presidente do CONBRASD, Conselho Brasileiro para a Superdotação. Você que nos acompanha até aqui, muito obrigado pela sua audiência. Continue mandando seus temas, que a gente sempre traz aqui na Rede Alesp. Obrigado, até a próxima edição.